Fala, mutantes, como é que vocês estão? Boa tarde, Mutante na área. Último dia do ano, galera. Uma virada de ano excepcional para vocês, para cima igual foguete. Que Deus abençoe seus planos, suas metas e 2025 excelente. E hoje, como de costume, guardei uma surpresinha especial para vocês. Hoje a gente vai ter um conteúdo de um atleta maratonista, só que conteúdo diferenciado. Não é na sala de musculação. Onde o Mutante está? Numa pista, galera. Eu vou apresentar para vocês um mutante que superou uma enfermidade muito grande. Venceu a tristeza, se superou e hoje ele está aqui e veio mostrar para vocês a história dele. Vem comigo, para cima igual foguete. E é isso, mutantes. Agora vocês vão conhecer o Elbert. O moleque é mutante, um exemplo. Venceu uma enfermidade que eu vou apresentar para vocês. Vou contar a história para vocês. Fala, meu querido. Como é que você tá? Tô bem, e você? Graças a Deus. Prazerzaço estar com você. Prazer. E vamos apresentar você pro pessoal. Fala, galera, como o Mutante falou, sou o Elbert Palombino. Para quem quiser seguir lá no Instagram, tá? @Elbert Palombino. Acho que o Mutante vai deixar aí para vocês. A história é muito grande, tá? Então a gente vai tentar resumir um pouco aqui para vocês, tá? Eu tenho 27 anos, sou aqui de Americana, nasci e cresci aqui. E o que eu tive na minha vida, né? O que surgiu na minha vida foi no ano de 2022. Então o motivo da minha amputação não foi moto nem trem. Assim, a pessoa sempre pergunta se foi A galera moto. sempre fica nessa, foi moto, foi iFood, os caras andam igual louco. Não foi isso, né? Não foi. Galera, foi um câncer. Foi um câncer que apareceu na minha vida, só que foi muito rápido também. Então eu vou tentar contar para vocês como foi. Em 2022 eu já corria, fazia minhas corridas de rua, mas não era nada assim profissional. Era corridas sem provas oficiais, era treino por conta própria, sem instrução de profissional, sem professor. Então era assim, YouTube, ia pra rua e fazia lá a quilometragem. E a quilometragem máxima que eu tinha alcançado era 10 km, né, fazendo essa corrida de rua aí. E o que aconteceu, galera? Mais ou menos em junho de 2022, entrei na academia também, porque o meu intuito na época era, né, tentar ganhar um pouco de massa magra. Você, né, treinava musculação, isso, né? Inclusive a gente já teve um contato antes, sem essa dificuldade a ser acontecido, isso, né? Eu já tinha conhecido o Mutante, não lembro, o Mutante não se recorda, não sei, mas eu sempre encontrava ele na academia. É a idade, galera, se a gente começa a ter amnésia. Pra quem conhece, é sempre de noite e última hora, a academia quase fechando. Um político, né, cumprimenta todo mundo, perturba. Eu acho que ele esperava os Enzo ir embora e chegar lá. Não tinha Enzo na época, né? Não surgiu agora, é novidade. Então, galera, aí treinava. Então, meu intuito era colocar um shape legal, porque eu me apaixonei pela academia, vamos dizer. Em junho foi o primeiro mês que eu fui pra academia, né? Aí veio aquelas dores musculares, comecei a me apaixonar pelas dores musculares também, e tava indo firme. Na época tinha um preconceito também com suplementação, né? Então, eu só fui inserir a suplementação em julho. Aí eu comecei com suplementação, na época eu tomava só creatina mesmo. Depois eu inseri aí, né, o whey protein, comecei a me apaixonar por esse processo, comecei a entrar em dieta. Galera, era assim. Começou a fazer aquele plano futuro. Exato. No mundo maromba, na saúde, isso, na musculatura. Todo final de semana tirava medida, então todo final de semana a gente tirava as medidas corporal, colocava no caderninho e aí sempre acompanhando, sabe? Então mudava meio centímetro, putz, já animava, já animava. E começou a surgir uns músculos ali que não tinham, a musculatura começou a aparecer. Então, assim, é um processo que acho que todo mundo que tá nesse meio se apaixona mesmo. A galera fala assim, o que o cara tem na cabeça, ir pra academia levantar ferro, né, mano? Quem tá lá, né, e se apaixona pelo processo é inexplicável. É porque é aquilo, né? Se for pensar, a pessoa é totalmente louca. Exato. Trabalha o dia inteiro, chega cansada, ainda paga pra sentir mais dor. Mas, na verdade, a musculação ela começa com incômodo, depois aquilo é convertido para benefícios físicos, mental, cerebral e a estética que todo mundo gosta. Quem não gosta de se vestir bem, exatamente, né? Então você tava nesse ritmo, e aí de repente... Aí o que aconteceu, cara? 3 meses depois, já tinha ganhado 5 quilos de massa magra, começou as dores musculares ali no quadríceps, nessa musculatura do quadríceps da coxa direita. Começou a doer, começou a enrijecer, e aí eu já pensei assim, cara, eu tava sempre em progressão de carga, então eu pensei assim, cara, eu lesionei o quadríceps, com certeza. Uma lesão mais grave, atingi um pouco mais esse exatamente, músculo. Eu lembro que na época quem treinava era a Paulinha, era a professora, ela até falou, cara, você deve Abraço, mestre, virou personal hoje. Você deve ter ferrado o quadríceps aí. Aí eu peguei a instrução dela e fui pro hospital, falei, cara, deve ser musculatura. Cheguei no hospital, expliquei a minha situação pra médica, a médica não pediu raio-x, não pediu nada, só falou, vou passar 3 injeções pra você tomar na farmácia aí, para tentar desinflamar isso daí, e pega leve nos exercícios, até peço para você não fazer durante esse período e vamos esperar recuperar. Será que ela achou que um jovem da sua idade não podia ser acometido provavelmente, por uma enfermidade dessa? Provavelmente. Ou será que foi aquele...
mais um com frescura, atestado médico. Não, certeza que ela pensou assim, cara, o cara é jovem, tá querendo meter o shape, entendeu? Exagerou no treino, falta descansar o músculo. Como o tipo de enfermidade, esse tipo de enfermidade, ele é raro, é tipo, é 1 a cada 100, 1 a cada 1000, sei lá, é muito extremamente raro. Sério? Então, tipo, a probabilidade era quase zero, então... Só que assim, claro que foi um erro de protocolo também do hospital, eles tinham que ter pedido no mínimo um raio-x. Hoje a gente tem bastante exatamente, erro, mas tem bons médicos, bons e maus, não dá né? muito para esperar do SUS também, nem culpar o médico, talvez o procedimento ali no dia a dia, né? Aí o que aconteceu, galera? Fui para casa, tomei as 3 injeções na farmácia, uma por semana, a cada 2 dias, não melhorava, não tinha resultado nenhum. As dores intensificadas cada vez mais, já estava indo para 15 dias, e era sempre de noite, ela começava a latejar. E a musculatura começou a enrijecer de um jeito que já parecia pedra mesmo, assim, você batia assim, tava bem duro mesmo. Aí pensei, pô, vou atrás de um fisioterapeuta, né, cara, se é a musculatura e eu ferrei o quadríceps, vamos tentar, né, melhorar isso daí com fisioterapia. Fui atrás de uma profissional, na época era amiga nossa, que eu conheci ela, e aí comecei a fazer o tratamento com ela. Primeira sessão, ela fez todo o procedimento, inclusive, cara, foi maravilhoso o trabalho dela, porque o trabalho de fisioterapeuta é difícil. E ela conseguia, cara, relaxar mesmo a musculatura. Cheguei lá com o quadríceps duro, saí de lá com o quadríceps mole mesmo. Sentiu uma leve regredida na enfermidade. Só que eu não estava entendendo porque o quadríceps estava duro, mas depois eu explico para você. Fiz a primeira sessão, melhorou, fui para casa, no outro dia, cara, voltou aquelas dores, começou a enrijecer de novo, marquei a próxima sessão, fiz uma sessão de novo, conseguimos trabalhar lá, conseguiu relaxar a musculatura, voltei para casa, e aí começou a piorar de novo, e eu falei, cara, não é possível. Aí no outubro, mais ou menos, dia 11 de outubro, eu tava marcada a minha última sessão com ela, ia ser a 4ª sessão já, e eu comecei a sentir uns estralos durante o dia. Começava a sentir uns estralos. Na coxa. Eu não sabia de onde vinha exatamente, mas sabe quando você tem a impressão que é do joelho? Eu pensei assim, cara, quadríceps está enrijecido, está sobrecarregando o quê? Joelho. Provavelmente esse estralo é isso. Então eu ia tomando essa consciência, mas mal esperava eu o que era, né? Beleza, começou a estralar, só que aí eu comecei a sentir umas fisgadas, cara, como se tivesse uma faca dentro da musculatura, assim, rasgando mesmo. E aí eu pensei assim, cara, deve estar, ou tá dilacerando, né, vamos dizer, ou tá, o músculo tá rompendo, ou eu não sei. E aí, nessa hora a mente aí começou passava todo aquele... eu não imaginava o que era. Eu pensei, mas assim, você ficava naquela aflição. Exato, aquela aflição. Aí, cara, fui pra fisioterapia pulando de um pé só. Na época meu carro... não conseguia nem andar na época o carro era manual, então tipo assim, era Gol G4, ele é meio cascadura, né? Nossa. Aí, cara, pisava na embreagem, já sentia. Na hora que eu pisava no freio com a perna direita, já sentia aquela fisgadona. Falei, nossa. Aí eu teve até umas horas assim na descida que eu tive que usar o freio de mão, porque conforme eu pisava no freio do carro, a fisgada vinha com tudo, sabe? Vinha de baixo pra cima. Vinha de baixo pra cima. Aí beleza, consegui chegar no consultório, fui lá fazer a fisioterapia. Aí ela olhou assim pra mim, o que aconteceu? Eu entrei no consultório pulando de um pé só, aí ela colocou na maca lá. Já a mesma que conseguia relaxar a sua... Aí começou, fez tratamento com laser, fizemos aquelas... agulha, não sei como é que o pessoal fala, no local. Agulhamento, e cara, conseguimos relaxar a musculatura, só que nesse relaxamento de musculatura, ela falou o quê? Agora vamos fazer um alongamento, vamos tentar esticar esse músculo, porque ele estava encurtando, ela falou, vamos tentar esticar ele. Aí quando fiz o alongamento perninha de índio, que é aquela que senta em cima da perninha, aí eu senti um estralo, um crack, mas não foi um estralo seco, foi um estralo meio tipo troca, sabe quando você estrala o dedo assim? Só que o estralo já veio com aquela dor assim, nossa, ali cara, já não conseguiu nem... Daí não consegui mais me mexer, a pressão começou a cair, a dor era insuportável, eu segurando ali para não dar aquele gritão mesmo, sabe? E não consegui mais mexer, cara. A gente foi virando aos poucos ali, ela tentou esticar minha perna, não dava para esticar, porque na hora que deu estralo, eu já percebi que meu joelho encurtou. Quando meu joelho encurtou, eu já me assustei, porque eu vi aquele negócio assim, o joelho menor... automaticamente atrofiou mesmo. Já. O quadríceps, ele saltou, tipo assim, virou uma bola aqui, assim. Misericórdia. Aí, pra quem já teve cãibra, é insuportável. Exato. Isso foi uma proporção, tipo uma cãibra, mas foi uma coisa de dentro... Foi uma cãibra com fratura, né? Porque naquele momento ali foi uma fratura que aconteceu, mas não sabia. Quebrar um osso com cãibra junto. Aí duas dores terríveis. Chegou o SAMU pra me levar, cara. Aí botaram na maca,
Os caras tentou esticar minha perna, não conseguiram, eu também não deixei porque tava doendo insuportável. Eu falei, não mexe aí que tá doendo. E aí, tipo, durante o processo, os caras já começaram as perguntas, o protocolo, né? O que aconteceu? Acharam até que a fisioterapeuta que tinha feito algum procedimento errado. Julgamento do ser humano. Aí eu falei, não, ela não fez nada, eu cheguei com um problema assim, assim, assim e tal. Aí eles registraram tudo e aí fizeram até umas brincadeirinhas lá, falaram assim, aí, ó, projeto maromba dá disso daí, o cara não toma cuidado, é novo. Rompimento de quadríceps, certeza. Eles chegaram no hospital com a certeza que era rompimento de quadríceps. Pelos sintomas, sintoma. O músculo tava saltado, você falou, o cara rompeu. Aí, sabe quando o cara tá treinando peito, que dá aquela rompida, você vê que foi mais ou menos aquilo que aconteceu, saltou mesmo. Eu tive 2 rompimentos no vasto lateral. Cara, cheguei no hospital municipal, e aí já começou aquele protocolo ali dentro do pronto-socorro ali, os caras pegaram eu falei assim, cara, tá doendo demais, eles foram dar uma injeção pra tentar aliviar a dor. Só que o problema, cara, é que eu não sei o que aconteceu, que a enfermeira foi e deu a injeção na perna esquerda, cara, e a perna que eu tinha fraturado era a direita. Misericórdia. E aí eu chamei o médico, falei, cara, ela deu injeção aqui. Aí ele falou, não é possível, ela deu injeção aí. Eu falei, não, ela deu injeção nessa perna esquerda. A injeção em você, você viu a injeção, você sentiu. Exato. E eles ainda teimaram. E aí teimou, aí eu falei assim, não, tem que dar outra aqui. Ele falou, não posso dar outra porque é protocolo e pode ser que passe a dose e não pode. Resumindo, cara, foi um caos. Aí isso era 7 horas da noite, 3 horas da madrugada eu ainda não tinha tomado nenhum medicamento para dor. Era no corredor largado e aquele procedimento hospital que todo mundo conhece. Aí até que 3 horas da madrugada veio o diagnóstico. A médica veio me atender e falou, cara, seguinte, você tá com um tumor aí na sua perna. Você tá com uma fratura de fêmur, aí eu já entendi por que tinha dado encurtamento e a musculatura enrijeceu. Você tá com uma fratura de fêmur, a gente não pode fazer nada aqui, a gente não pode te operar. Mas eles explicaram se a fratura veio após o tumor ou antes do tumor? A fratura veio por conta do tumor. Ah, o osso. Você teve o que aconteceu? O tumor ele nasceu dentro do fêmur, ele corroeu o fêmur, então Deus. O fêmur começou a ficar, eu até falei pro Cosmo, o fêmur começou a ficar como se fosse o cupim comeu madeira, ficou tudo furadinho. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Ele começou a perder estrutura. E aí, como ele perdeu a estrutura, não tinha estabilidade pra quem compensou o peso? O quadríceps. Então aquela musculatura enrijecida era por conta que o fêmur não estava mais fazendo a função dele. Então ele inchou para proteger. Para proteger. Então aquela musculatura enrijecendo, o motivo era justamente para proteger essa compensação do fêmur. Então ele estava já flambando, e aqueles estralos durante o dia que eu estava sentindo, já era ele começando a se fagulhar. Começou já trec, igual o soufflé, chocolate quando soufflé. Começa a quebrar aqueles começou exatamente daquele jeito. Então ela falou assim, cara, a gente não pode te operar, porque se a gente te operar, esse câncer a gente não sabe o que é, a gente não pode portá-la, engessar, porque se a gente engessar, corre o risco disso daí colar errado, encurtado. A gente não pode mexer, porque como ele fagulhou, ele estava cheio de farpas, poderia romper uma artéria. O próprio osso estava com facas. E aí ele estava subindo. Então a minha sorte, por graça de Deus, é que ele quebrou e ele encavalou. Ele encavalou assim, as fagulhas, então né? Ele travou ali e ele ficou assim. Porque se ele tivesse quebrado em parte, o que acontecia? A musculatura ia começar a atrofiar, ele ia começar a rasgar para fora. Então ia ter que ser amputado na hora ali. Então, como os médicos não queriam amputar também, porque não sabiam o próximo procedimento, falou, cara, a gente vai te jogar no cross, vai te internar, morfina aí pra você, e você espera, o cross pode ser que te puxe daqui uma semana, pode ser que te puxe daqui 3 meses, a gente não sabe. Resumindo, o tratamento do ser humano é uma Então, assim, fiquei no cross lá, e aí comecei a orar a Deus, falei, cara, pedi um milagre para Deus ali, comecei a orar para Deus me dar uma solução o mais rápido possível. Fiquei 3 dias na base de morfina, era morfina a cada 3 horas, já comecei a viciar na morfina, porque chegou uma hora que a morfina já não estava fazendo mais efeito por causa do vício, entrou traumal junto, então assim, foi um processo na minha vida ali que começou a turbulência. Então eu comecei com ressecamento de intestino, eu tinha que fazer toda hora, a cada 2 dias, 3 dias eu tinha que fazer, como é que fala? O pessoal fala que é aquela, tipo o pessoal tem que colocar água para você conseguir defecar. Então, tipo assim, passei vergonha porque as enfermeiras vinham me atender e aí ficava ali naquela situação de lado porque a perna não podia mexer. Tipo, eu ia tomar banho, eles mexiam a minha perna, então eu sentia as fagulhas de osso lá dentro rasgando a carne. Então foi um processo assim horroroso, cara. Foi bem difícil. Mas beleza, a Unicamp me puxou, consegui uma vaga na Unicamp, 3 dias de cross. Então, tipo assim, o médico já veio bater uns parabéns. Falou, cara, Deus começou a agir ali já. Exato, ele já sentiu ali já uma coisa que até os médicos estranharam. Exato. Que agiu. O médico chegou e falou, cara,
não sei o que aconteceu, te puxaram 3 dias, o Unicamp já te chamou, já vamos fazer a biópsia. Fui lá fazer a biópsia, nesse trâmite, correria pra lá, correria pra cá, a ambulância me levava, chacoalhava a perna na ambulância, porque os caras não podiam amarrar. E aí meu pai veio segurando a minha perna, assim, sabe, pra a perna não sair de lado, assim, sabe? Cara, aí foi um transtorno. Cheguei na Unicamp, fiz a biópsia, voltei. Só que na minha cabeça, eu pensava assim, cara, Deus vai fazer um milagre, vai arrancar o tumor, e eu vou passar por essa sem o tumor. Vai ser sem tumor. Achava que Deus ia agir dessa forma. Porque na minha cabeça, assim, Deus é poderoso pra tudo, sabe? Ele pode todas as coisas. Só que ao mesmo tempo, eu sou um cara que usa muito do bom senso também. Sim. Então, ao mesmo tempo, eu pensava assim, pô, mas não é porque Deus tem poder, ele vai fazer do jeito que eu quero. Então, eu tava tentando... Fazendo ou não fazendo, ele e vai ser sempre Deus. Exato, eu tava tentando entender assim, qual é a vontade de Deus, né? O que ele quer pra mim? Aí, tava tentando entender esse caminho. E aí, cara, pedi de tudo, até unção. Chegou um dia lá que o cooperador da nossa igreja lá foi fazer unção lá, fez a unção em mim, foi embora, daquele dia eu dormi. Aí foi o dia que aconteceu o que eu falei pra você. Quando eu dormi, cara, foi a primeira vez que eu tive um sonho claro. Dificilmente eu sonho e lembro. Mas aquele dia eu sonhei exatamente o que ia passar dali pra frente. Tudo que ia acontecer, sonhei. Acordei no outro dia de manhã sem nenhuma dor. Não senti mais dor. A enfermeira chegou com o tramal assim vou colocar na veia. No abscesso, né? Ela chegou assim com o tramal, eu falei assim, não quero. Ela falou, mas você não quer? Logo você que tava urrando de dor? É mamadeira, né? Ela falou assim, você não vai querer seu leitinho hoje, né? Eu falei, não quero. Aí, cara, não senti mais nada depois daquele dia. Então, pessoal que não tem fé, aprenda, já começa o exemplo. Menino de fé, Deus mostrou pra você, exato, acalmou você, tirou o vício, que você já estava incomodado com a dependência, e a partir desse momento você já ficou mais acalmado, mais descansado no que Deus tinha mostrado para você através do sonho. Acordei de manhã, escrevi o sonho no papel, tem até hoje escrito. Se depois eu até posso mandar uma foto para você. Guardei no papel e coloquei na gaveta. Só que o sonho ele não era exatamente claro, eu não sabia como eu ia sair da amputação. Vivo eu sabia, no sonho vivo eu ia sair, mas como, não sabia como. E aí, cara, começou aquele processo de Unicamp me chamar para fazer exame pré-operatório. Chegou um dia, entrei na Unicamp, o médico me chamou e falou, cara, seguinte, sua cirurgia é dia 5 de dezembro, falta 20 dias aí para sua cirurgia acontecer, só que a gente não tem leito aqui, vou te mandar para o hospital municipal de volta, e aí você fica lá no hospital municipal da sua cidade, dia 5 você vem para cá internar. E aí eu perguntei para ele, mas cirurgia do quê? Até então eles não tinham te contado o que você tinha, exato, nem o que ia ser feito. Aí o cara olhou pra minha cara, médico novo, o Unicamp tem um pouquinho de erro nessa parte de colocar, como é que fala? Residente. O cara olhou pra minha cara e falou assim, amputação. Foi amputação? Simples, seco e objetivo. Aí, cara, naquela sentimento hora, pela perna que se fã. Vamos arrancar e acabou. Vamos arrancar e acabou. E aí, cara, ele não sabia explicar. Eu falei, mas amputar por quê? Ele falou, não, porque é grave, tem que tirar. E eu falei, não, mas, pô, Unicamp, os caras têm solução aqui pra tudo. E não, aí comecei a chorar, já entrei em desespero, minha esposa também. Cara, foi um desespero total mesmo, cara. Eu não aceitava de jeito nenhum. Teve que o médico-chefe vir. Aí quem me atendeu foi o Maurício Tiberetti, o médico-chefe do caso lá. Aí o cara veio, esse era ser humano mesmo. O cara veio, pegou na minha mão, explicou a gravidade do assunto, falou, cara, se eu não cortar sua perna, você vai morrer, cara. Você vai morrer. Se eu não cortar sua perna, você vai morrer. Eu não posso deixar você morrer, cara. Você é jovem, você tem uma vida pela frente, isso daí não é nada, sua vida... Ele falou assim, eu conheço muita gente que passou por isso, superou, você vai superar. Eu conheço, pela sua cara, você tem garra. Na minha visão aí, Deus tomou esse homem. Tomou, certeza. Ó, gente, Deus usa aquele que quer. Né? A Bíblia relata Deus usando a sarça e várias outras coisas. É o livro mais interessante do mundo, tá? Para você que tem fé em Deus, vai buscar conhecer um pouquinho, porque Deus usa aquele que quer. E mais uma vez, né? Fora o sonho, você ficou acalmado, veio de novo a turbulência, porque a gente é ser humano, a gente é motivado, a gente tem sentimento, gente. Ninguém é indestrutível. Aí Deus usou um médico para te acalmar, e ali você sentiu novamente o conforto. Senti. Aí na hora você priorizou a sua vida. Na hora eu entendi a gravidade, sim, entendi o que ia acontecer, saí do quarto. Só que quando eu saí do quarto e me ausentei do médico, cara, o desespero começou a vir de novo. Aí comecei a chorar de novo, aí comecei, sabe o que eu começava a falar? Eu comecei a falar assim, que a Unicamp queria cortar minha perna para estudar, que a Unicamp queria pegar minha perna para estudo, que isso não era certo, né? Cara, voltei para casa revoltado. Aí falei assim pro médico, ó, pro hospital municipal não quero voltar
que eu expliquei a situação para ele lá no hospital, era um caos total, tinha que tomar banho de noite, as enfermeiras não podiam mobilizar a perna direita, pedi para ele voltar para casa. Começou aí já um protocolo errado, porque normalmente os caras não podem mandar você para casa com uma fratura de fêmur e um câncer na fratura. Quer dizer que você, mesmo depois da explicação, ainda queria voltar para casa e levar a perna junto. E levar a perna junto. Aí o que aconteceu? O cara falou assim, ó, volta para sua casa então, vou fazer uma carta aqui, fica na tua casa, como o teu caso é uma amputação, você precisa do acolhimento familiar antes da cirurgia, vou deixar você ir para casa, e aí o hospital libera você, no dia da cirurgia você vem. Mas não tinha mais risco de agravar isso? Tinha, porque imagina, você tá com o correto não era liberar ali, não aqui era, você não pode sair mais. Exato, porque a perna tem que estar mobilizada. Imagina você em casa, um desliza, essa perna cai pro lado, a fagulha corta uma artéria ali, mistura câncer com sangue ali, imagina, cai na corrente sanguínea e já era. Então, tipo assim, é um câncer que se ele caísse na corrente sanguínea, era ponto final. Enquanto ele estava ali na perna, era igual o médico falou, corta e a gente se livra disso. Porque reconstrução não tinha como, já 89% da musculatura já estava comprometido. O câncer, depois que fraturou, ele expandiu para fora. Como sempre, uma doença sim, pensa assim, ele corrói um osso. Quando ele pega uma parte mole, é rapidão. É rápido, é instantâneo. Como ele vai derretendo e vai formando uma massa mole ali e aquela massa já era, não tem mais como reconstruir. Cara, voltei para casa e aí fiquei em casa ali, na cama ali, esperando a cirurgia. Só que aí nesse processo começou uma corrida de fé. Que eu pensei assim, cara, eu tenho 20 dias para procurar uma resposta de Deus. Se ele vai fazer um milagre, tirar a perna, se ele vai fazer um milagre de eu sair vivo, e qual vai ser o desfecho final? Porque eu saindo vivo também ia ser um milagre. Porque assim, se eu morresse ali, também ia ser final. Isso certo? Após Deus te mostrar em sonho. Já tinha mostrado em sonho, mas você estava querendo mudar a decisão. Queria mudar a decisão. Aí eu pensei assim, vou buscar uma confirmação. Como todo ser humano. Aí eu falei assim, eu até falei com o Cosmo, eu falei assim, busquei para Deus 3 confirmações, só eu e minha esposa sabia. Eu falei assim, ó, eu quero que Deus mostre para mim uma palavra. Eleve meus olhos para os montes de onde virá meu socorro, que é um versículo bíblico. Vale dos ossos secos, que é outro versículo bíblico. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então era 3 passagens bíblicas que eu pedi para Deus me mostrar, alguém falasse para mim através de uma oração, de uma palavra, antes de eu amputar. Cara, passou 4 dias, chegou um pessoal que eu não conhecia, vieram de uma cidade vizinha, ficaram sabendo do meu caso por conta da igreja, porque quando aconteceu isso comigo, como eu era muito querido dentro da igreja, eu era uma pessoa assim que falava com todo mundo, então o pessoal tinha um carinho grande. Começou a espalhar muito rápido, então o pessoal até de Paranaíba, Paraná, até o pessoal ali litoral de Amazonas, ali perto de Amazonas, já estava sabendo do meu caso e orando, fazendo campanha de oração. Então veio o pessoal e começou a vir visitar eu em casa, sabe? Então, o que aconteceu? Chegaram em casa, começaram a orar ali, uma irmã levantou da oração, começou a recitar, cara, eleve meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro. E aí, tipo, eu já arrepiei na hora, porque, assim, foi um versículo que eu tinha pedido. Só que aí ela falou assim, Deus vai fazer uma obra, mas Deus não quer questionamento, Deus não quer revolta, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Aí, quando eu veio essa palavra, cara, eu comecei a pensar assim, cara, só tem um jeito de eu ficar revoltado, é amputando. Então, eu já estava sentindo que o caminho ia ser amputação, mas eu falei, cara, vamos ver o que é. E eu comecei a insistir em não amputar. E, cara, eu tava muito calmo, porque assim, minha família toda transtornada, todo mundo preocupado, e eu que tinha que acalmar eles, sabe? Falar, não, fique em paz, tá na mão de Deus, se precisar amputar, não tem problema, a gente vai amputar. E aí, cara, segunda visita, veio um pessoal do meu orar lá, Deus tomou um irmão na oração, o cara começou a recitar Vale dos Ossos Secos, cara. Aí eu falei, mano, a segunda palavra confirmada. Você pediu uma dessas confirmações. Exato. E já veio a segunda. Aí quando veio a terceira visita, uma moça começou a recitar, né, na oração, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí deu as 3 confirmações na lata. Falei assim, cara, não tem jeito, é amputação, vou ter que ir. Aí fiquei em paz, sabe, já começou a ir embora aquela sensação de revolta, comecei a deixar o negócio acontecer. E aí, cara, pouquinho antes da cirurgia, não sei, sabe quando o adversário tenta se insistir, sabe? Ele tenta tomar você na revolta de novo. E aí aquele dia eu acordei, mas eu acordei assim com uma certa revolta, porque eu pensei assim, cara, desde pequeno eu sempre estava na igreja. Era um moleque evangélico, sempre recitando, sempre orando, participando das visitas, sou músico, eu tocava no instrumento na igreja. E aí eu pensei assim, cara, não é possível, cara, que Deus não vai me dar essa questão de tirar esse tumor. Eu não aceito. Aquele dia eu fiquei firmão. Deus já sabendo falou, não quero revolta. Mesmo assim, exato, o ser humano... Exato. Né? Aí, beleza, aquele dia fiquei em paz. Quando foi de tarde, veio uns amigos me visitar, uns amigos muito queridos meu, que conhecia. Todos eles apareceram lá, cantaram vários hinos para mim, recitaram, né, várias coisas. E aí foram orar, cara. E na oração,
começou a primeira oração. A primeira oração, um dos meus amigos começou a orar, ele começou a orar, cara. Eleve meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor. Cara, primeiro versículo bíblico que eu tinha pedido confissão. Ele acabou de orar, logo em seguida outro jovem emendou a oração e começou a orar logo em seguida. Começou a orar Vale dos Ossos Secos, cara. E nenhum deles sabia, porque eu sei, igual eu falei pra você, assim, eu sempre fui um cara cismado. Como eu sei que dentro da religião tem revelação e também tem aquela invenção, a santagia, tipo assim, eu sei do teu caso, vou lá na tua casa e começo a orar sabendo do que você está passando. Então, como eu conheço esse processo e sei que dentro da igreja também tem esse tipo de pessoa, eu falei com minha esposa, amor, a gente não vai contar para ninguém, era só eu e ela que sabia, nem meus pais sabiam, nem meu pai, meu pai é muito próximo de mim, a gente compartilha muito essas questões de religião, fiquei quieto. Então, quando ele começou a orar, cara, eu arrepiei, de um jeito que eu falei, mano, não é possível que ele tá orando isso. Terminou a oração dele. Tanto que a Bíblia fala para você orar em secreto. Orar em secreto. Terminou a oração quarto, dele, então, veio a terceira essa oração. Essa é a verdadeira revelação. Quando veio a terceira oração, cara, que começou a orar, o Senhor, me pastor, nada me faltará, que era a terceira palavra, eu falei assim, não é possível que as três confirmações se repetiu numa última oração, antes de eu eu já entendi, cara, é amputação. Double revelação. Vou ter que passar. Deus foi, segunda vez. Novamente, você pediu uma, ele te deu duas vezes as três revelações. Depois dessa, acabou todas as dúvidas. Aí, desse dia, eu tomei uma consciência que, assim, eu tava entendendo assim, cara, não é porque Deus é todo poderoso que ele vai fazer do meu jeito. Ele já tá me dando uma saída que é amputação, certo? Porque o médico, quando eu cheguei lá, ele falou assim, cara, no grau que tá a sua amputação, eu nem sei como você tá vivo, cara, porque, quer dizer, o seu câncer, eu não sei como você está vivo, porque 89% da sua musculatura já está comprometida, o seu fêmur inteiro está comprometido, eu não sei como isso daí não subiu ainda. Se é um milagre vivo, cara, Deus está te dando uma chance, é só cortar, você vai sair vivo. Começou num ponto central do quadríceps. No meio do fêmur. No meio do fêmur. Ele nasce no meio aí do fêmur, dentro do fêmur. Já tinha lastrado a perna. Ele já tinha pegado 89% dessa proporção do quadríceps. Então já tipo assim, no grau que tava, o médico falou, cara, normalmente, quando o tumor já está com 6, 7 centímetros, já tem metástase. 6, 7 centímetros. Ele falou assim, o tumor que você tem aí, o câncer que você tem aí, já está 10/20 a massa tumoral. Nossa. Então imagina, era uma caixa de sapato já dentro aqui da perna. Então ele falou assim, cara, eu não sei como você está vivo, cara, Deus está te dando uma chance, é só cortar. É só cortar. Olha Deus usando o médico. Aí, beleza, cara. Aí tomei essa consciência e pensei assim também assim, pô, não adiantaria Deus também tirar o meu tumor, certo? Eu passar por isso e as outras pessoas que precisam amputar também. Deus não está na vida delas também? Então foi assim, Deus está comigo amputando ou não? Né? Então fui com essa consciência. Cara, cheguei no hospital, começou a dar tudo errado para a cirurgia não sair naquele dia. Começou a dar tudo errado, a anestesista não queria fazer minha cirurgia porque era uma amputação muito arriscada, ia perder muito sangue. Então ela falou assim, cara, não, a gente precisa adiar isso daí, precisa reservar uma bolsa de sangue para ele, não tinha leito de UTI reservado. E aí eu comecei a entender o quê? Falei, peraí, alguma coisa está acontecendo para mim não fazer essa cirurgia hoje. E aí comecei a implorar para Deus para a cirurgia sair naquele dia. Eu falei, não é possível que eu cheguei aqui e agora o negócio... Aí comecei a entender o quê? Que o que talvez, né, o lado ruim queria é que eu não fizesse aquela cirurgia, que eu ficasse me arriscando até, né, sei lá... Agravar e mais o quadro. Cara, comecei a orar. Perto de meio-dia ali saiu uma cirurgia, fui lá, fiz a cirurgia, saí da cirurgia. Aí quando eu saí da cirurgia, cara, foi engraçado, porque assim, eu sentia meu pé e eu sentia a minha perna. Então quando eu sentia e eu mexia os dedos, cara, eu pensei assim, porra, reconstruíram, né? Cara, os médicos fizeram um negócio aqui e reconstruiu. Aí eu fiquei assim, eu pensei, agora eu olho no olho, né? Fiquei assim, olho no olho. Aquele suspense. Aí quando eu olhei assim, cara, eu olhei no lençol assim, só viu um volume. E aqui vazio, aí eu falei, mano, amputação, veio, e aí, cara, aí na hora de ver aquela tristeza, tipo, mano, aconteceu, amputei. Aí eu não tava entendendo porque eu tava sentindo minha perna, mas aquilo era uma dor fantasma, você sente a perna mesmo depois de amputada. Sério? É um negócio assim que todo amputado tem. Caramba. Eu sinto a perna, às vezes eu sinto formigamento, então eu tô aqui agora, eu sinto o pé. Eu ainda sinto meu pé, ainda sinto meu joelho, a panturrilha, eu sinto toda a musculatura ainda. Sério? Mas eu não consigo mexer, tá aqui. E aí, cara, foi o médico explicar isso pra mim. Falou, não, o que você tá sentindo é uma dor fantasma, é um membro que não tá mais aí, mas é uma memória do seu cérebro. Uma memória que ele tava. Cara, aí, cara, começou aquela fase ali de eu aceitar a amputação, aos poucos eu fui aceitando, fui ressignificando, fui entendendo. Chegou a ter uma queda pra depressão ou não?
Cara, você já não. estava preparado por Deus e vamos pra frente. Eu acho que depressão não chegou a acontecer, mas porque, igual eu falei pra você, bem... eu sempre sou uma pessoa assim, que eu quero sempre solucionar o problema. Eu quero e sempre viver e fazer o meu máximo. Então, assim, antes de amputar, eu tentei o máximo não amputar. Depois que amputou, cara, eu pensei assim, cara, já foi, já aconteceu. Bola pra frente agora. Eu tô aqui, eu posso andar, eu posso fazer alguma coisa ainda. Então, assim, eu tava entendendo que aquilo era uma chance de eu fazer de novo, entendeu? Então, em nenhuma hipótese eu pensei assim, não, acabou pra mim, vou me entregar, vou desistir de tudo. Antes de amputar, eu cheguei a comentar com o Cosme, eu até pensei assim, cara, eu prefiro que Deus me dê a morte do que a amputação. Então, eu prefiro que Deus tire esse tumor ou deixe eu morrer. Eu pensava assim. Mas depois que eu amputei e que eu saí da cirurgia e eu acordei após a anestesia, eu respirei, o médico veio e falou pra mim assim, cara, deu tudo certo. Mano, eu pensei, foi uma sensação que eu pensei assim, puta merda, ainda bem que deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta para todo mundo. Como é que foi a mente da família? Deus preparou a mente da família? Foi preparado. Ou você sentiu que eles não conseguiram acompanhar você na aceitação? A esposa, você é casado? Sou casado. Ela acompanhou? Como é que foi? Antes da amputação, eles não estavam acompanhando, realmente eles não queriam também. Eles entrou todo mundo bastante. Em negação, né? A religião também bateu muito de frente. Eles, tipo assim, não queriam que eu fizesse a cirurgia. O mesmo questionamento, sempre servia a Deus, e por que isso agora? Só que como eu sempre fui um cara do bom senso, eu pensei assim, cara, se eu for seguir a religião, a risca, né? Eu sei que assim, dentro da religião, eu falei pra você assim, tem sim a Deus operando ali, Deus trabalhando, mas um lado também tem o fanatismo que diverge um pouco do o excesso. O excesso. Então, eu pensei assim, cara, se eu for seguir assim, vou esperar Deus fazer um milagre. Vamos supor assim, que se eu esperasse Deus fazer um milagre, Deus fizesse, beleza. A igreja ia levantar a mão pro céu e todo mundo ia falar assim, tá vendo? Deus fez um milagre. Aí vamos supor assim, que eu arriscasse, viesse a óbito por conta daquela gravidade. Sabe o que a igreja ia falar? Era a hora dele. Era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Então assim, eu tinha esse bom senso. E eu acredito que Deus permite todas as coisas. Exato. E você tem... Eu não acredito em livre-arbítrio. Eu acredito em livre escolha. Eu falo assim, você sabe qual que é o que vai dar certo na sua vida? É você seguir a tua intuição. É seguir o que você sente no teu coração, cara. E eu sentia que eu tinha que amputar, entendeu? Eu sabia. Era como se eu quisesse negar a verdade. Eu já estava sentindo qual Deus caminho. Já tinha falado, já tinha mostrado, e posso já tinha usado falar, posso falar? Eu sabia assim, cara, eu sou um cara esperto, eu sou um cara de garra, eu sou um cara que vou pra cima. Eu já estava enxergando assim, se eu amputar e continuar a minha vida e superar isso, de alguma forma eu vou impactar as pessoas. Então, antes de eu amputar, eu já estava pensando isso. Você entendeu? Já estava aceitando a missão que Deus estava te dando. Então, eu já estava criando outros caminhos. Eu falei assim, cara, se eu não amputar e me sair dessa sem o tumor e com a perna, ótimo, vou sair contando para todo mundo esse milagre. Mas se eu amputar, eu vou tentar reverter isso de uma forma que também eu saia impactando algumas pessoas. Então, passei por isso, cara, comecei a ressignificar isso. Só que assim, depois que você amputa, é como se você nascesse de novo. Você aprende a andar de novo, você aprende a tomar banho de novo, você aprende tudo de novo. E eu vim com certos receios também, porque eu pensei assim, cara, sou um cara novo, casado de novo, uma esposa maravilhosa. Pensei assim, essa mulher vai largar eu. Primeiro pensamento. Né? Primeiro pensamento. Porque assim, o homem dentro da casa, ele tem um papel o quê? Proteger a mulher, sustentar a casa. Ele é o provedor. Ele é o pilar. Para quem entende, a Bíblia fala que o homem é o provedor. Não é só o que sustenta, provém segurança, exatamente, o diálogo, a paz, então, o conforto, várias coisas ali. A mulher... Temos hoje uma geração de mulheres independentes, parabéns para a mulher conquistar o espaço dela, mas a família significa isso. Sim, sim. Se surgir um ladrão, ela vai chamar o marido, ela não vai encarar. Cara, então, eu sei a sensação que você passou. Passou milhões de coisas. Sabe aquela frustração assim, perdi minha honra. Foi isso que eu pensei, perdi minha honra. E aí, cara, foi aquela sensação frustrada pra caramba. Eu já imaginava assim, será que eu vou ficar o resto da minha vida na cadeira de roda? Então eu pensei assim, cara, não vou ficar na cadeira de roda. Já falei pro meu pai, providencia uma muleta, eu quero andar. Não, mas você não pode andar porque a cirurgia é recente. Eu falei, eu quero andar. Aí ele foi atrás de uma muleta pra mim. Nos primeiros dias depois da amputação, já tava andando de muleta, já caí, cara, uma semana depois caí no chão com os pontos. Ainda bem que não estourou o ponto, sabe? Caí lá com a muleta numa rampa que eu tava subindo. Adaptação e treinamento pra... então eu sempre tentando sair. E aí, cara, comecei aos poucos a ressignificar tudo. Então, tipo assim, a faculdade, que eu fazia faculdade na época, eu ainda não era formado em arquiteto, e eu cogitei em desistir.
Porque assim, eu não me enxergava indo nas aulas, frequentando as aulas amputado, porque eu tinha vergonha no começo. Então eu pensei assim, cara, como que eu vou me formar? E automaticamente você tem vergonha e o pessoal já vê diferente, o pessoal né? julga. A gente tem uma geração hoje em dia de pessoas ainda que acham que isso é um absurdo. Exato. Aí, cara, eu cogitei a não fazer mais minha faculdade, a trabalhar de arquiteto também fiquei com medo, porque assim, a gente trabalha com uma classe de padrão alto, então é uma classe também que tem um certo julgamento também. Então assim, eu pensei, cara, como que eu vou atender um cliente? Como que eu vou ir lá trabalhar? Como que eu vou ver os meus companheiros de trabalho desta forma que eu tô? Então, eu comecei aos poucos pensar em tudo isso, era muita coisa ali na cabeça ao mesmo tempo, só que, cara, eu tive um problema também que foi a ansiedade. O problema da ansiedade é assim, você começa a pensar lá na frente, você começa a pensar o que você vai fazer. Você não venceu o processo aqui, você já quer o outro. Só que pensa assim, ó, você ser ansioso do jeito que você está hoje é uma coisa, mas você ser ansioso após uma amputação é complicadíssimo. Por quê? Porque, tipo assim, você quer viver o futuro, mas você não tem as ferramentas certas para viver o futuro. Tipo assim, eu não sabia como eu ia correr, eu não sabia como que eu ia andar, eu não sabia como que ia fazer as coisas. Então, como que você quer pensar lá na frente sem o conhecimento? Então, eu pensei o quê? Mano, não adianta ficar lá na frente. Não vai adiantar ficar pensando lá na frente. Vamos fazer agora. O que eu posso fazer hoje? Eu posso fazer isso, então vamos fazer. Então, eu tive que me ausentar um pouco do futuro. Eu sou uma pessoa capricorniana, então eu sempre estou pensando lá na frente. Mano, foi a maior dificuldade minha, foi isso, foi parar de viver lá o futuro e viver o presente, que foi a maior presente que tudo isso que eu passei me deu, viver o presente. Viver o presente é a melhor coisa que tem, cara, você estar presente. Aproveitar o momento ali real. Posso falar pra você, nessa fase, conheci muito mais a minha esposa, conheci muito mais o meu pai, conheci muito mais os meus avós, conheci muito mais as pessoas, cara, teve uma aproximação maior. Eu tive a oportunidade assim, sabe quando você conhece uma pessoa assim na rua, ou tipo, eu conheci no hospital, e você não dá muita atenção pra pessoa, porque você tá na correria do seu dia a dia, você não quer ficar escutando o que a pessoa tá falando. Mas quantas pessoas eu parei e escutei, as histórias delas eram fantásticas, aquilo me dava um gás pra mim viver a minha história. Que legal. E aí eu falei assim, cara, quando na minha vida eu parava 1 hora pra escutar alguém na rua? Nunca, eu tava lá estudando. Faculdade, trabalho, família. A pessoa falava, não, eu tô na correria aqui, eu preciso ir embora. Então, depois assim, te ligo, depois te respondo. Até mais, como a impressão que eu tive é que esses 2 anos que eu vivi na minha vida nesse processo, eu vivi muito mais do que os anos anteriores. Então, tipo assim, eu lembro de muito mais coisa do que nos anos anteriores. E aí, cara, o câncer esse processo foi assim. Então veio a quimioterapia, depois que eu amputei a perna, eu achei que eu não ia precisar passar por esse processo, precisei passar. O médico falou, não, você tem que fazer, porque aí mesmo que a gente amputou, corre o risco de uma célula ficar perdida aí, então a gente precisa matar essa célula, a gente vai fazer quimioterapia. Fiquei careca. Então você imagina, sério? Cara, a quimio derrubou o cabelo. Cara, homem, amputado e careca, mano, a minha autoestima foi lá embaixo, assim, mas eu sou estiloso careca, Mutantes, mas, né? Negão, não, e até branco assim é só Kojak, negão tem vários, né? Cara, minha autoestima foi lá embaixo. Defendeu o lado dos negão. Então eu falo assim, minha esposa foi muito guerreira também, porque assim, ela ficou do meu lado, cara. Ela ficou do meu lado, me ajudou, então tipo assim, eu acho que o câncer também me ajudou, Deus me deu tipo assim uma oportunidade de olhar a minha esposa e ver o valor da pessoa que eu tinha do meu lado. E a Bíblia responde, a mulher sábia edifica a casa. Então, assim, quando o câncer veio na minha vida, eu pude ver a pessoa brilhante que eu tinha do meu lado. Então, tipo, eu pude enxergar o quê? Não posso vacilar com ela. Com certeza. Não posso vacilar com ela. Deus deixou claro ali pra mim, não vacila, porque você tá vendo o que você tem do seu lado. E aí, cara, aquilo foi me ajudando a ressignificar, reconstruir, só que, eu fui reconstruindo a minha vida com muito mais base, com muito mais valor, com muito mais, sabe, tipo, quando você vai... Um novo Elbert. Mais um novo Elbert. E, cara, e aí fui ressignificando tudo aos poucos. E aí fui aos poucos retomando a faculdade, veio o desejo de me formar de novo, aos poucos fui aceitando a amputação, fui aceitando a deficiência, então eu já chegava no espelho, já conseguia me ver de novo. Passei a quimioterapia, que foi uma fase difícil, tipo assim, era muita ânsia de vômito, muita náusea, mal-estar, foi uma fase dificílima. E aí você vai pra Unicamp, cara, você vê aquelas pessoas em estado pior, então, tipo assim, você volta com a cabeça assim, sabe? Então foi um processo difícil, mas em nenhum momento eu jogava a toalha. A fé, né? Em nenhum momento eu jogava a toalha. Eu entendi, assim, que Deus estava me dando uma oportunidade de fazer diferente. E aí fui aos poucos, assim, me formei, consegui me formar em arquitetura. Cara, fiz o meu TCC em 10 dias. Então, tipo assim, é uma coisa impossível, o arquiteto fazer um TCC em 10 dias. Porque assim, normalmente você tem um semestre inteiro que é 6 meses para fazer o TCC. Eu não ia fazer meu TCC. Na última hora, minha esposa veio e falou assim, amor, você chegou até aqui. Olha você passou só. tudo que você passou. Olha só. Sua oportunidade de se formar é agora. Você vai, entendeu? Você vai deixar... Foi até com mais garra. Era madrugada ela fazendo café para mim fazer o TCC de madrugada. E você terminou em tempo recorde. Terminei em tempo recorde. Olha fiz só. o TCC em 10 dias. E aí eu pensei assim, cara, se eu tirar um 5, tá bom.
Se eu tirar um 5 tá bom, porque eu fiz em 10 dias. Então eu pensei assim, não ficou bom. Mas na minha cabeça, né? Não ficou bom. Cara, cheguei para apresentar o TCC, todo mundo olhando, todo mundo conversando, a professora veio, tirei nota máxima, cara, nota 10. Tipo assim, a professora falou assim, cara, dos últimos semestres que se formaram, o seu TCC foi o melhor que entregaram. Olha isso. Se a gente for falar dos TCC que entregaram aqui, você entregou em relação a eles, você entregou 100% enquanto eles entregou 10%. E os caras um semestre inteiro para trabalhar. Então ali eu já vi o quê? E você encarou toda essa dificuldade. Exato. E conseguiu se superar. E aí, quando eu entreguei meu TCC, tirei nota 10, eu já entendi assim, cara, em nenhum momento Deus deixou de estar do meu lado. Ali ficou claro que a todo momento ele estava do meu lado, entendeu? Então, assim, em nenhum momento eu poderia blasfemar, falar assim, que Deus não existe, que Deus não estava na minha vida. Cara, claramente ele estava na minha vida. Inclusive, você me fez me lembrar de uma parábola, de um cara que todo dia corria de manhã e tinha pegada dele e de Deus na praia. Exato. De repente ele estava correndo, era 2 pares de pegada, de repente só tinha 1 par de pegada. Ele questionou a Deus, falou por que Deus abandonou na dificuldade. Deus respondeu que esse era o momento que ele carregava ele no colo. Isso é tremendo, gente. Para quem tem fé, isso não tem como questionar. E todo o seu processo foi mostrado que ficou mais fácil, mais garra. E cada vez que você oscilava, Deus usava uma pessoa. Sua esposa foi a base. A base para que você fosse lá e entregasse o melhor TCC da sua turma de quantos alunos? Ali tinha mais ou menos uns 20 alunos. De 20 alunos, 20 a 30 alunos. Sem esse intervalo longo que você encarou, e mesmo assim o seu TCC foi o mais abençoado. Foi o mais abençoado. E aí entreguei meu TCC, aí, cara, foi assim, eu consegui recuperar meu trabalho. Foi uma lição que eu aprendi durante esse câncer, que assim, na vida a gente tem, a vida é como se fosse um malabarismo. E normalmente o malabarismo a gente faz com bolas, né, de borracha, mas a vida é um malabarismo com bola de cristal. E uma delas é de borracha. Só que eu fui entender qual era de borracha durante o processo do câncer. Porque assim, eu sempre fui um cara capricorniano, então assim, eu sempre dei meu máximo no trabalho e na faculdade. Eu entro na empresa, eu já viso o cargo maior. Então, tipo assim, todos os trabalhos que eu entrava, em pouco tempo eu conseguia uma promoção, em pouco tempo eu conseguia mudar de cargo. Tipo assim, fui encarregado no seto atacadista, não sei se você lembra, o seto atacadista que era o atacadão que faliu. Lembro. Eu entrei lá, cara, com 3 meses eu entrei encarregado, 6 meses já tava de encarregado. Então, tipo assim, eu sempre fui um cara que entrava, era trabalho, trabalho, trabalho. Gostava de desafio, gostava de Quando o câncer veio na minha vida, jogando uma maca, e eu me ausentei do trabalho, eu pensei assim, puta, fracassei. Perdi tudo. Tudo que eu lutei para conquistar até agora, eu perdi. Porque o tempo que eu ia ficar na enfermagem, me recuperando, eu pensei assim, outras pessoas vão ocupar o meu lugar e eu vou ficar para trás. O mercado tá sempre mudando. Se você não for mudando junto com ele, você vai ficando para trás. Então, cara, eu fiquei triste demais, porque, tipo assim, todo esforço, todo o trabalho que eu tive, diluiu naquela hora. Sim, perdeu, assim, sentido total. E o que sobrou? Família, esposa, que eram as outras coisas que eu não tava 10. Não tava nota 10. Então, quando eu comecei. Focava muito lá e focava muito e me ausentava aqui. Então, aí eu me senti tipo assim, como é que fala? Um fracassado. Porque o trabalho se ausentou, sobrou a família, sobrou o casamento. O casamento, graças a Deus, estava bem, estava intacto. Mas não tinha sido assim, não estava assim. Eu olhei assim e falei, cara, olha quantas áreas eu não foquei. E agora eu estou enxergando que eu não foquei. Aí, o que eu entendi? Que as bolas de cristais são o quê? A tua esposa, a teu pai, a tua mãe, a tua família, teu casamento, são bolas que se você deixar cair e quebrar, mesmo que você reconstrua elas, não vai ser a mesma. Vai sempre se manter ali. Já quebrou, né? Já quebrou. Por mais que colhe. E a única bola que se você deixar cair ela volta é a de borracha, que é a do trabalho. O trabalho, você pode pensar assim, mas se eu perder não vai volta, cara, porque conhecimento é uma coisa que ninguém te tira. Poder. Conhecimento é o poder. Quando eu voltei, depois de amputado, pro trabalho, eu voltei mais forte. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho melhor do que eu fazia antes. Então, tipo assim, eu literalmente aprendi o quê? Que o trabalho é uma coisa que se no momento da sua vida você precisar se ausentar para ajudar tua esposa no processo, ajudar teu pai, se ausenta, cara. Não precisa se preocupar, eu vou perder, vai voltar e volta dobrado. As coisas que não voltam são essas outras coisas que eu falei pra você, família, esposa, são coisas que se você perder, cara, já era. Já era. Então o câncer me ensinou umas lições muito bonitas, sabe, durante esse projeto. Mas correr era uma coisa que tinha se ausentado mesmo. Em junho de 2023, minha cabeça nem pensava mais em correr. Era um projeto que eu deixei para lá. Você corria antes da amputação? Eu corria antes da amputação. Meu sonho era 42 km, maratonista. Então, esse sonho, cara, eu joguei de lado. Falei assim, já era. Vou correr como?
Cheguei a perguntar pro médico, falou, tem como correr? Eu falei, cara, o único jeito de você correr seria você correr de prótese, mas não existe no Brasil nenhum desarticulado, porque eu sou desarticulado, não tenho fêmur. Sua amputação veio do quadril. Isso, veio do quadril, tirou o fêmur inteiro. Então ele falou assim, não tem nenhum amputado no Brasil que corre de prótese, né, de garfo. Então, na minha opinião, você esquece. Mas existe a prótese pro cara, mas não dá pra correr. É tipo assim, existe depois eu explico mais pra frente, as próteses normalmente são transfemoral. Tem que ter um pedaço da perna. Tem que ter um pedaço, então vem um encaixe aqui. Então o cara, ele consegue jogar a prótese usando esse pedaço do fêmur. Pedaço que Como eu não tenho, eu tenho que jogar a prótese pra frente com o quadril. Então imagina você fazendo esse movimento de quadril a corrida inteira, a sua coluna vai fazer aquele movimento que lá na frente vai sair caro. Vai lesionar, vai sair caro. Então assim, eu tinha desistido de correr. Aí eu conheci, cara, o Douglas Robin de Limeira, é um cara amputado também, ele é moreno. Ele até brincou comigo, eu falei assim, eu falei com ele, cara, é complicado, né, a gente vai pro shopping, fica todo mundo olhando. Eu, cara, você tá bem, você é branco. Assim, eu que sou preto. Assim, todo mundo me xinga. Eu sei muito bem como é o peso dessa cor, rapaz. Então, assim, além de eu ser, além de eu ser de cor, eu não tenho a perna, cara, os caras me chamam de saci, me chamam de crioula. Olha aí. Crioula amputada. Ele falou assim, então, você tá bem, você é branca ainda. E aí eu conheci ele, cara, e ele corria de muleta, mas ele não corria assim todos os dias. Ele corria uma vez ou outra, mas eu vi que era possível correr de muleta. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, cara, eu vou tentar. Se ele consegue, eu consigo também. Isso, aquela sensação de sempre. Se ele consegue, nunca eu consigo. ficar pra trás. Cara, catei a muleta, isso era setembro, acho que setembro de 2023. Fui lá pra Santa Bárbara tentar fazer minha primeira corrida. Aí eu cheguei lá, cara, pensando assim, cara, se eu fiz 10 quilômetros antes de amputar, eu vou fazer 5 hoje. Se eu fazer 5, tá ótimo. Cara, catei a muleta e comecei a correr, não deu 100 metros. Não deu 100 metros, parei. Uma baita de uma dor, os punhos assim, latejava assim, essa junção do punho, porque a muleta, ela... Opa. Pega pra você. Pode chegar, eu pego. Opa, lá. Hein? Independente. Ela força muito essa região, certo? Dói aqui atrás. E os ombros também sobrecarregava, cara. Sobrecarregava demais. Então, o que que... Mas você tinha aquela muleta que vinha aqui na época? Na época eu já fui com a canadense. Já foi com a canadense. Porque aquela que você usa aqui... Essa é a canadense. Aquela, isso. Como é que é o nome Aquela lá é axilar. Muleta axilar. Aquela muleta, ela é até proibida pelos médicos. Porque ela, como é que faz? Ela sobrecarrega o ombro aqui. Essa musculatura do ombro não tem capacidade para isso. Agora, quando você usa uma canadense, você tem essa, como é que fala? Essa junção muscular do braço. Você usa, né, o antebraço, você usa tríceps. Até fortalece, né? Olha o tamanho do antebraço, Mutantes. Ó, vai, olha lá. Pega essa visão. Aí o que aconteceu, cara? Eu fui correr e aí fiquei frustrado, porque, cara, começou a doer, e aí a cada 100 metros eu parava, corria 100 metros, parava. Resumindo, o máximo que eu consegui fazer aquele dia foi 1 quilômetro. 1 km. Cara, eu entrei no carro assim com aquela vontade de chorar mesmo. Porque sensação de derrotado. Nossa, de derrotado. Eu falei, mano, não vai dar. Se o Douglas consegue é porque ele é diferente. Eu falei assim, ele... Foi a primeira vez que você, com essa trajetória de eu quero subir, eu quero chegar ali, achou que ali você não ia dar. Seria o ponto final. Ali... E aí, cara, eu voltei para arrasada, minha esposa no carro nem falava nada, ela olhava minha cara assim... Já entendeu a frustração, falou, vou dar um momento dele. E aí voltei para casa e, cara, aí deixei pra lá, porque assim, eu vivo aquele momento de tristeza ali na hora, mas também não deixo aquilo se intensificar. Eu já entendi, cara, é ponto final. Joguei aquilo ali no baú, toquei minha vida. Falei assim, vamos dar valor nas outras coisas que funcionam. Quanto tempo você desistiu disso? Porque eu acho que na vida você tem que fazer isso. Se você se frustrar por causa de uma coisa e as demais você deixar de fazer só por causa daquela uma, você vai estagnar. Então, assim, eu deixei aquilo de lado e falei assim, eu ainda tenho casamento, eu ainda tenho trabalho, eu ainda tenho os meus outros projetos, vou continuar. E aí deixei aquilo lá de lado. Resumindo, cara, era final de ano, a Lilica, não sei se você já ouviu falar dela, aquela palhaça ali da Praia Azul, que ela ajuda pessoas com deficiência. Ficou sabendo do meu caso através de uma reportagem do Todo Dia, jornal Todo Dia, bateu lá na minha porta, cara, abri o portão, pá, nariz vermelho, peruca de palhaço. Fiquei olhando assim, ela, oiê! Eu fiz assim, nossa, cara, que vergonha. Ela queimando. Ela falou, você que é o Elbert? Não, eu vim gravar um story com você aqui pra sua vaquinha, que na época eu tô fazendo a vaquinha até hoje, né, da prótese, que é uma prótese muito cara. Olha aí, a gente vai jogar isso aí, Mutantes. Vamos fazer aquela contribuição pra uma pessoa ter aquele sonho realizado, hein? Vocês sabem como é que o Mutante é, né? Aí, deixar cara, pra vocês, ela veio, fez a entrevista comigo, gravou, falou, não, vamos ajudar ele. E aí, no final, ela falou assim, eu fiquei sabendo que você gosta de correr. Por que você não volta?
Falei, não, voltar a correr como? Não tem como não. Ela falou, não, eu tenho um triciclo de 3 rodas, eu te coloco lá e te levo pras corridas. Aí, cara, na hora... Isso vai ter, eu vi essa... A gente vai deixar pra vocês verem que impressionante que é essa cena. Aí, cara, eu fiquei tipo assim, mano, tá me tirando, né, velho? Vai me pôr lá no triciclo. Ela tá querendo um parceiro pra palhaçada. Vai me levar lá na corrida, vai me expor pra todo mundo, né, pô? Tá me tirando, né? E eu fiquei com uma vergonha do caramba, aí eu comecei a inventar um monte de desculpa pra não ir. Ela ligou no primeiro dia, vai ter uma corrida na Brasil, vamos lá. Eu falei assim, não, eu tô mal, fiz quimioterapia recentemente, que eu ainda tava no pós-quimio, né, finalzinho ali de setembro, ainda tava sintomado e tal. Ela falou, não, que você tem que ir, dando desculpa. Só dando desculpa. Conseguiu escapar quanto tempo? Cara, umas 7 corridas eu acho que eu consegui escapar dela. Durou bem ainda. Durou bem. No finalzinho do ano ela falou assim, vai ter uma corrida Pernas da Alegria ali na Praia Azul. É só a galera da Pernas da Alegria, vai ter outras pessoas lá, mas é a Pernas da Alegria que vai fazer a corrida. Vamos lá, tal, e vai ser legal. E ela insistiu demais aquele dia. Que legal, ela não desistiu de você não depois desistiu. de 7, não. Não desistiu, cara. Muito ela é uma bom, pessoa que fala que ela faz mesmo por amor mesmo, né? Porque, eu acredito no coração genuíno. 7 vezes, cara, insistindo. Aí, resumindo, aquele dia eu fui. E eu tava careca ainda, o cabelo não tinha nascido. Cheguei lá pra correr, os caras vieram com um triciclo, mano. Fizeram meu nome na roda. Olha só que top. Aí o cara já veio, pá, vamos homenagear o Elbert e tal. O Elbert tá aqui hoje, o triciclo é dele, mano. Aquela hora lá, e eu segurando a lágrima pra não chorar. Ficou até emocionado, né? Aí, cara, beleza. Sentei no triciclo, falei, mano, se os caras fez uma homenagem dessa, fez um triciclo desse, escreveu meu nome e eu não andar nesse negócio, vai ser uma desfeita grande. Vai ser uma desfeita grande. Vamos, tá. Entrei no triciclo e aí um cara me conduziu, um corredor me conduziu a corrida inteira. Terminou a corrida, a Lilica veio me abraçar, tirar foto. Ela falou assim, você sabe quem te conduziu? Eu falei, não faço ideia. Aí eu olhei pra cima assim, um cara bonezinho, óculos espelhado, barbinha, né, aquela barbinha meio, como é que fala, grisalha, projeto propósito na camisa. Aí eu olhei assim, falei, não faço ideia. Ela, é o Hugo Farias. Hugo Farias? Quem que é Hugo Farias? O Hugo é um maratonista, tá correndo uma maratona todos os dias do ano de 2023. Ele já tá na maratona 270. Todos os dias ele corre uma maratona inteira. E hoje ele veio aqui te conduzir. Ele fez 15 quilômetros, fez mais 10 aqui te conduzindo. E vai sair aqui e fazer os outros 42, completar os 42. Cara, mano, fiquei naquela hora assim, encantado. Falei assim, não é possível, cara. Aí eu fui pesquisar quem que era Hugo, tá? Aí apareceu já algumas notícias. Um cara não era corredor, não treinava, não era nenhum tipo de atleta, desistiu da sua carreira profissional, pediu sua demissão, começou a correr todos os dias, uma maratona por dia. Falei, mano, o cara é um herói. O cara é um herói. Meu, aí acendeu aquela chama. Falei, meu, eu vou voltar a correr. Se ele faz 42 km todos os dias, eu preciso fazer alguma coisa na vida. Aí, cara, voltei a correr aos poucos. Fiz 2 treinos antes de virar o ano, fiz um treino ali, e aí parava ainda bastante, porque doía, né, os esforços, os impactos. Só que aí eu fui pegando o jeitinho de como passar a muleta de uma forma que não desse tanto impacto. Eu falo que assim, a gente tem que dar uma chance pro desconforto, porque é o desconforto que vai te tirar da zona de conforto, né, que a gente fala. Sim. E aí eu fui só treinando e só sentindo os desconfortos e as dores que eu fui pegando o jeito de como fazer melhor, como doer menos. Já aí coloquei a luva, descobri o jeito de correr um pouco melhor. Fui dando a chance, mas nada assim muito intenso. Virada de 2023 para 2024, a gente viajando lá em Multiverde. A minha irmã veio e me apresentou um desafio, cara. Um desafio do Sérgio Rocha, Corrida no Ar, é um canal, ele é um repórter de esporte. Ele lançou esse desafio, já tinha outros desafios anteriores, ele lançou esse 2024, que era o quê? Correr todos os dias do ano, no mínimo 1 quilômetro, e se você estivesse doente, você podia pelo menos caminhar. E é um desafio que o intuito dele é tirar a galera da zona de conforto e trazer mais pessoas para o esporte, que o esporte salva a vida, cara. Não com certeza. Salva a vida. E a gente tá com uma geração agora que tá adoecendo por falta de esporte, né? Então eu acho muito legal o projeto dele. E aí quando eu fiquei sabendo do projeto, cara, eu falei assim, a minha irmã veio e falou assim, tenta, porque você faz 1 quilômetro, eu sei que você faz, dói, você para várias vezes, mas pô, se você fizer pelo menos todos os dias 1 quilômetro, vai ser legal. Imagina quantas pessoas você vai impactar com isso. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Aí como no sonho que eu falei pra você que eu tive, uma parte do meu sonho, Deus mostrava para mim que eu, de uma certa forma, motivava uma multidão de pessoas, eu já conectei. Eu falei assim, cara, a cirurgia aconteceu, saí vivo, a multidão da praia pode ser esse caminho aí, entendeu? A multidão que se inspirava, né, e via ali a história em mim. Então eu pensei assim, cara, se eu começar a correr e eu começar a motivar outras pessoas, isso vai ser bom.
Porque eu vou usar da obra que Deus fez E é na minha vida. legal porque você mora lá no São José. Exato. E eu já tive lá embaixo, nos condomínios, perto da orla. Correndo lá. Não. E você foi citado, cara. Você está realmente influenciando pessoas. Eu olhei, porque todo mundo sabe, eu trabalho com suplementação, do atendimento. Então eu estou fazendo entrega na Praia Azul inteira. E eu já fui fazer entrega dentro do Mercado São Vicente. Um colega meu da segurança, o fulano tal, já te conhecia. E ele não tem nada a ver com maratona, ele é um lutador de jiu-jitsu. Mas a sua história realmente tá tocando muita gente. Tanto que minha família tá do Paraná aqui. Sim. E eles vieram também ver vocês. Vou mostrar para vocês a família do Mutante, que veio do Paraná, prestigiar a história do Elbert. Uma história impactante. O Mutante está fazendo uma apresentação fora da bolha maromba, só que é dentro do esporte. A vitória, o que ele fez, o que ele passou, como ele venceu. E o bate-papo é tão gostoso que vai continuando cada vez mais. Continua, Elbert. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entrar nesse desafio. Fui lá, fiz o primeiro dia, a gente estava em viagem ainda, fui lá no aeroporto de Monte Verde, uma baita de uma elevação, fiz meu primeiro KM. Parei acho que umas 4 vezes, mas quando eu terminei, cara, que eu registrei a atividade, subi ela no ar, postei no Instagram, meu, a sensação foi tipo assim, puta, fiz 1 quilômetro, mano. Que da hora, né? A capa do Superman já legal, apareceu de novo. Fiz 1 quilômetro. Meu, foi uma semana postando. Depois de uma semana, era tipo assim, 100 seguidores por dia. Começou a entrar. Começou a vir um monte de gente comentar, e, meu, aquilo foi dando um gás, porque eu falei, meu, tem muita apoiadores, gente. né, cara? Então o começo do desafio foi o gás, foi essa questão da galera, motivando a galera. Então assim, todo mundo vinha, e aí, fez hoje? E aí, fez o treino hoje? Então, tipo assim, foi muito legal o começo do desafio por causa disso. Só que igual eu comentei com os meus, antes de entrar no desafio, eu entrei também com uma pulga atrás da orelha, porque assim, tinha feito a cirurgia da perna, tinha feito a quimioterapia, só que os caras, a Unicamp, eles ficam em cima, cara, investigando, porque como o câncer que eu tive era muito agressivo, os caras estavam de olho em tudo quanto é canto. Aí fizeram um exame de pulmão lá em mim, acharam um nódulozinho, cara. E aí o médico já falou, seguinte, cara, você tá com um nódulozinho aí. Então teve a vantagem da Unicamp também. Eu suspeito que é alguma metástase, não posso te confirmar, mas você vai ter que fazer aí exame mais pra frente, vamos ver o que é isso daí, não dá pra deixar ser livre não. E aí eu entrei no desafio, cara, pensando assim, meu, já imaginou eu entrar nesse desafio e no meio desse negócio, esse negócio for uma metástase mesmo, e eu precisar fazer uma cirurgia e ferrar com o meu desafio, porque eu sempre gosto de entrar num processo... E até o final. Parabéns, eu não gosto de parar, sabe? Se é pra colocar o shape, vamos dizer, vai botar o shape, entendeu? Botar o shape. Aí, cara, eu fiquei assim, meu, será que eu entro? Será que não entro? Aí eu parei um dia, eu pensei assim, cara, eu não vou deixar essa doença parar a minha vida. Eu não vou deixar de viver só porque ela tá aqui. Então assim, eu pensei assim, vai ser, eu vou fazer o desafio. Eu comecei a agir de uma forma que ela não existisse mais. Eu falei assim, meu, se ela tá aqui, eu vou ignorar ela. Vou continuar minha vida vai continuar, deixa ela aí. E continuei minha vida, sabe? Fui fazer o desafio, ia correr, e aí vinha aquela vozinha na cabeça, pô, mas e se der errado? E se esse negócio for um câncer mesmo? Mas aí eu sempre, um dia, igual eu falei pra você, em vez de eu ficar lá no futuro pensando o que ia acontecer, eu falei assim, eu vou viver o hoje. O que é hoje? Hoje é o dia 2 para correr? Hoje é o dia 36? Eu vou fazer o dia 36. Amanhã é o dia 37? Vou fazer o dia 37. Se o dia 40, se o dia 50, se o dia 70 ia dar certo, eu parei de ficar pensando. Porque se você ficar lá na frente pensando com uma incógnita dessa na cabeça, você vai entrar em depressão. Igual eu falei pra você, esse é o processo depressivo. Você ficar lá na frente pensando no... E esqueceu aqui. Então eu falei assim, vou um dia de cada vez. Cara, deu 2 meses de desafio, mais ou menos 1 mês, a Unicamp me chamou lá. Seguinte, batemos um exame aqui, é uma metástase, é um câncer mesmo. Você vai precisar fazer uma cirurgia, não tem vaga. A gente vai te botar uma fila, não tem previsão, pode ser 6 meses, pode ser 9, pode ser 1 ano, porque aqui a fila é gigantesca. Mas enquanto isso, a gente vai te pôr na quimioterapia. E aí você vai fazendo químio para controlar isso daí até a sua cirurgia sair. Aí, cara, eu pensei assim, mano, fazer quimioterapia correndo, cara... Não tem como, hein? Quebrar minhas pernas, né? Nossa. Aí eu lembrei do ano passado, que eu tinha muito enjoo, muita náusea, ficava mal pra caramba, assim, vai. Aí, igual eu falei pra você, joguei de lado, falei, mano, amanhã é o dia 38, vou fazer o dia 38. Amanhã é o dia 39, vou fazer o dia 39. Fui indo, cara, ignorando o amanhã. O dia que tava enjoado, fazia a caminhada. Não, aí chegou o dia da primeira químio. Falei, mano, vamos lá, vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que vão descobrir. Fiz a químio, cheguei em casa, de uma analisada, falei, tô bem, não tô mal.
vou fazer. Fui lá, fiz o dia. Correndo mesmo? Fiz o dia correndo. Brabo, hein? Dormi, acordei no outro dia, fiz a quimioterapia, cheguei, já começou um pouquinho a ficar mal, assim, o sintoma vinha aparecendo, falei, mano, vou lá fazer. E foi uma semana assim também que assim, eu vinha correr, fazia aqui no Cívico. Aí a galera me ajudava. Tinha dia que vinha uma pessoa diferente, hoje eu vou fazer com você. Porque sabia que eu tava em quimio e ficava meio debilitado. Então foi uma fase que o pessoal me ajudou também, sabe? Motivado. Então os amigos vinham correr comigo aqui. Só que eu suava, cara, e o suor, ele tinha, a pele ficava com uma textura diferente por causa da quimio. O suor tinha um cheiro ruim, sabe? Aquele cheiro, cara, me repugnava, sabe? Então eu vinha correr, eu ficava, sentia aquele cheiro, falei, nossa, cara, que fora, a quimioterapia era osso. Mas eu sentia assim, que correndo, cara, tinha uma disposição maior no outro dia. Eu já acordava com energia maior. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, era sempre assim, 5 dias de quimio na semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, medicamento todo dia. Você conseguiu eliminar o excesso do remédio, tá aí. É isso que eu ia suando, comentar. fedendo, mas na corrida, era isso, cara, que eu ia falar. Impressionante. O que acontecia? Eu conseguia liberar mais o medicamento. Limpava o organismo para receber. Ia limpando mais para receber mais. E assim, tinha médicos que foi contra. Na época eu lembro que bastante gente mandou mensagem no Instagram, falou assim, não, você não pode, porque você tá em quimio. Só que eu cheguei no meu médico e falei assim, ó, seguinte, eu tô correndo, tô fazendo um desafio assim, posso correr? Ele falou assim, tá te fazendo bem? Eu falei, tá, então vai. Porque eu quero isso daqui ser o bom. Isso daqui, ele falou, isso daqui se eu estando bom. Superação em todo tempo. Ele falou assim, isso daqui se eu estando bom tá ótimo. Porque ele falou assim, eu aprendi o quê? Que o maior problema no câncer é isso daqui. Normalmente foi feito estudo, mas não é comprovado, claro, existem médicos que são contras ainda, mas fala que quando a pessoa ela adoece mentalmente, o câncer se alastra mais rápido. Então, tipo assim, a pessoa tem que estar bem mentalmente nesse processo. E tem um ditado também, né? Depois que você descobre a enfermidade, que ela te derruba. Que ela te derruba, exato. E eu tava vivendo como se ela não existisse. Eu tava vindo correr como se... O segredo é esse. Eu entendia que assim, a Unicamp era só um procedimento. Assim, eu só tenho que ir lá fazer aquilo porque o médico pediu. Não era tipo assim, meu pensamento era assim, eu tenho que ir lá porque eu tô com câncer, porque tá me matando. Não, eu só tô indo lá porque é obrigação minha. Se eu não for lá, o médico vai, né, brigar comigo. Então eu ia ir lá fazer aquilo. Vamos obedecer o médico. Cara, na quinta-feira, tava mais malzão. Só que eu tava melhor do que as químios anteriores que eu tinha feito no ano anterior. E aí eu entendi o que, pô, isso tá me fazendo bem, cara, isso tá me ajudando. E, pô, fazendo químio ainda, o meu consciente fala assim, pô, se você foi correr com uma perna só, na situação que você tá, com uma metástase no pulmão, com quimioterapia tu fez, isso dava um gás, que eu falo assim, meu, vambora. Se isso não me derrubou, não vai ser mais nada que vai me derrubar. But it's too late now, I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Late now, I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be.
nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now. I remember everything and how careless we got. It's too late now. I remember you and me and how careless we got. It's too late now, I remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. É isso aí, mutantes. Chegamos a mais um final de vídeo, conteúdo pro YouTube. Vem ser mutante. A história desse mutante aqui é tão impactante, tão incrível. Deu papo para mais de metro. Adorei. Obrigado, Elbert. Eu que agradeço. Deus abençoe. Igualmente. Camiseta mutante, é claro. E agora, Batendo no peito, é um orgulho ter essa honra dele usar a minha camiseta, tá? Família Mutante, do Paraná pra cá, para conhecer a história dessa fera. Tamo junto, galera. Comenta, curte, compartilha, dá uma força pro Mutante. Pra cima igual foguete. Deus abençoe vocês, excelente virada, boas festas. Que Deus abençoe esse projeto de vocês em 2025.